Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração é uma live oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rio, situada na rua Campo de São Cristóvão 338, bairro Imperial de São Cristóvão, Rio de Janeiro. Você, meu irmão, minha irmã, está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo. Você é nosso convidado, nossa convidada a participar conosco deste momento de comunhão, deste momento de oração intercessória, deste momento de reflexão na palavra do Senhor. Saudamos aos irmãos e irmãs que já estão conectados conosco, aqueles que haverão de se conectar ao longo da live e aqueles que vão estar recebendo esta live através do compartilhamento. Saudamos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, nossa irmã Antônia Lúcia Carvalho, a irmã Rani Silva, a irmã Delma Barata, a irmã Elba Cavalcante, a irmã Nazaré Cortinhas, a irmã Fátima Cortinhas, o irmão Eliel Magalhães, o irmão Osvaldo Siqueira, irmã Yara Nunes, enfim, todos os irmãos que fazem parte da comunidade em oração. Irmã Nonata Cortinha, lá no Outeiro, no Pará, minha querida prima, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós saudamos a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não faz parte da comunidade em oração, mas que certamente vai receber esta mensagem através do compartilhamento. Que Deus possa abençoá-lo, juntamente com toda a sua família, em o nome de Jesus. Amém? Bem, amados, nós vimos ontem, através da reflexão que fizemos na carta aos Filipenses, que toda a carne, a intenção do Evangelho, a intenção de Jesus, a missão de Jesus na Terra foi salvar a humanidade. E a salvação é algo que se torna evidente na vida de todos aqueles e aquelas que aceitam a Jesus, aqueles e aquelas que resolvem viver conforme os padrões bíblicos. E na oportunidade nós percebemos o sentimento de grande ternura que o apóstolo Paulo expressa ao se dirigir aos filipenses, e a forma como ele exalta o empenho deles em anunciar com a vida e com as obras o evangelho que receberam. E disso nós extraímos o quê? Que viver o evangelho não é só praticar o evangelho em casa ou ir à igreja, não, mas a nossa vida deve refletir que somos servos, que somos discípulos de Jesus. Então, é muito importante nós percebermos que um dos frutos da nossa salvação é justamente aquilo que nós vamos praticar para com o próximo, a forma como nós vamos nos relacionar uns com os outros, quer em casa, quer no trabalho, quer na universidade, na escola, onde quer que nós estivermos, a nossa vida deve refletir que somos de Jesus. Por outro lado, a solidariedade, a partilha com que aquela comunidade expressava a sua fé e a sua alegria em Jesus Cristo, são sinais que a comunidade abraçou a fé em Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a permanecerem puros, irrepreensíveis, na espera da vinda do Senhor. Então, os cristãos da igreja de Filipos, eles compreenderam a essência do Evangelho, que é anunciar a fé com palavras e obras. Atentos, pois, às necessidades dos irmãos, eles se fizeram solidários com aqueles que davam a vida pelo anúncio do Evangelho e com as comunidades mais necessitadas. Então, isso foi só uma introdução a respeito
daquilo que nós vamos dar prosseguimento hoje. Após a nossa oração inicial, nós vamos estar dando continuação a essa reflexão. Amém? Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela chuva que rega a nossa cidade, o nosso estado, pelo frio que faz com que nós recorramos a roupas mais quentes para nos aquecermos, né? Te agradecemos porque as plantas necessitam. Há lugares onde a umidade relativa do ar está baixíssima e as pessoas estão sofrendo de problemas respiratórios. E a chuva vem para reduzir essa tensão, para reduzir essa tendência atmosférica provocada pelas alterações climáticas. Te agradecemos porque Tu és o Deus que providencia tudo no tempo certo, na hora certa, no momento certo. E agora, Senhor, no final de mais um dia, nós queremos Te agradecer por tudo, mas também queremos Te pedir perdão, Senhor. Perdoa o nosso pecado, perdoa, Senhor, as nossas falhas e nos prepara para estarmos ao redor da Tua palavra, refletindo naquilo que Tu tens para nos revelar nessa noite. Abençoa, meu Deus, todas as famílias que estão conectadas conosco. Abençoa aqueles que haverão de se conectar. Abençoa, meu Deus, aqueles que receberão essa mensagem por compartilhamento dos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, ó Pai, se conosco. Amém. Bem, então nós fizemos essa breve introdução e para complementar a mensagem de hoje, nós vamos pegar um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 6. Lucas 3, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca da Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará, todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse final dessa leitura é justamente o tema da reflexão que começamos a fazer ontem e que estaremos concluindo em nome de Jesus hoje. Toda a carne verá a salvação de Deus. Mas o que é necessário para que toda a carne veja a salvação de Deus? É preciso que nós observemos a dupla finalidade do Evangelho. O Evangelho, o texto que nós lemos, nos mostra que o Evangelho tem dupla finalidade. Primeiro, o texto ele introduz o ministério de João Batista e o ministério de Jesus. O evangelista põe em cena o profeta João Batista em vista ou com a intenção de introduzir o ministério público de Jesus. Por quê? Porque João Batista é aquele que vem preparar o caminho para que o Salvador inicie o seu ministério. Então, depois de narrar os princípios ou os principais acontecimentos da infância, de Jesus,
o Evangelho de Lucas vai fazer uma abordagem sobre o ministério de Jesus, que tem estreita relação com o ministério de João Batista. A figura de João Batista, porém, marca os limites de um novo tempo. Qual é esse novo tempo? A chegada do Messias. Então perceba que Deus não faz nada sem propósito. Deus estabelece certinha a ordem para que os acontecimentos venham e para que as pessoas não tenham dúvida de que o cumprimento da palavra profética proferida anos e muitos anos atrás estará se cumprindo na pessoa de Jesus. Cuidadosamente, o evangelista Lucas situa a ação profética de João na história do seu tempo, mencionando as autoridades políticas do Império Romano e os chefes do povo judeu. É uma preocupação que o evangelista tem justamente para estabelecer uma linha de tempo e situar nessa linha de tempo o momento em que começa a preparação para o advento do Messias, ou a preparação para o cumprimento da palavra do profeta Isaías. Então a gente vai entendendo essas coisas. Como é que a palavra do profeta Isaías vai se cumprir? Através da mensagem de Jesus. Então isso é muito importante nós entendermos estas coisas. Lucas faz um esforço para situar no tempo da história humana o tempo da salvação. Ele sugere que Deus entra na história humana para transformá-la. Deus sempre toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, permanecendo fiel ao seu projeto de salvação. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é um Deus fiel à sua palavra. Em segundo lugar, a missão de João Batista, na visão de Lucas, é preparar a inauguração da nova etapa da história da salvação. A missão de João Batista é preparar a inauguração de nova etapa da história da salvação. Por isso, João Batista é descrito como um profeta itinerante que prepara o caminho do Senhor, retomando um texto de Isaías, lá em Isaías 40, versículos de 3 a 5. João anuncia um tempo de consolação, de cumprimento das Escrituras, o qual exige conversão. Então é necessário que as pessoas se arrependam, tragam à memória as palavras do profeta, porque esse tempo é chegado. E isso nos dias de João Batista. E nos dias da igreja, esse tempo também é chegado. E é por isso que a igreja vive anunciando o evangelho da salvação. Então, as exigências são as mesmas. As pessoas precisam se arrepender e reconhecer e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é? Então é muito importante nós observarmos esses pontos. O batismo de arrependimento é sinal dessa renovação do coração para acolher o tempo da salvação, isto é, o tempo de Jesus, o Messias enviado de Deus. E o texto conclui com a citação de Isaías, para anunciar a chegada de um novo tempo que exige preparação do caminho que leva ao encontro com o Senhor. Não é um encontro qualquer, por isso é exigido grande empenho no preparo desse caminho. A semelhança de João Batista, a missão profética de anunciar o Messias e preparar os corações para acolhê-lo é parte da nossa vocação cristã. Através do batismo, todos
fomos constituídos profetas e chamados a dar testemunho de que o Senhor continua a vir habitar no meio de nós. Ou seja, o Senhor continua presente em nosso meio. Ele continua habitando entre nós. O que falta é nós abrirmos o nosso coração e aceitá-lo, para que ele possa passar a habitar através do seu Espírito Santo em nós. Amém? Nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, eu vou repetir para que vocês possam entender. Através do batismo, todos fomos constituídos profetas e chamados a dar testemunho de que o Senhor continua a habitar em meio de nós, mas Ele deseja que nós abramos o nosso coração e o acolhamos para que Ele possa habitar em nós. Ele não está satisfeito só em estar no meio de nós, mas Ele quer estar habitando em nós, Ele quer tomar posse da nossa vida. Acolher Jesus em nossa vida exige séria preparação. Quais obstáculos dificultam o meu encontro com o Senhor? Essa é uma pergunta que você pode fazer para você mesmo. A preparação do caminho do Senhor exige de nós lutar contra todas as formas de egoísmo, de opressão, discriminação, dominação e violência que ameaçam a vida de tantas pessoas. Preparar o caminho do Senhor significa reorientar a vida para Deus, de modo que Ele e seus ensinamentos ocupem lugar central em nosso coração e se tornem prioridade para nós. E assim fazendo, nós vamos perceber não só a presença de Deus em nós, como nós vamos ser aquinhoados pelos dons do Espírito Santo e vamos nos tornar sacerdócio. Olha que maravilha! Sacerdócio especial, sacerdócio real. E vamos ser portadores dessa mensagem que vai facilitar para que todos aqueles que aceitarem a salvação a vejam. Toda a carne verá a salvação de Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor possa ampliar, claro e evidente, na mente, no coração de cada um de nós, o sentido daquilo que Ele quer comunicar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos porque a Tua palavra vem ao encontro da nossa vida, Senhor, de uma forma especial, de uma forma que nós não temos como negar essa presença, Senhor. E agora, diante de Ti, juntamente com a comunidade em oração, nós Te apresentamos o livro de oração, o livro onde constam os nomes daqueles irmãos e irmãs que pedem, Senhor, uma providência, que clamam por um milagre na sua vida, Senhor. Pessoas que creem que é possível superar essa dificuldade que eles estão enfrentando neste momento. Pessoas que pedem por saúde, pessoas que clamam por libertação, pessoas que pedem, Senhor, justiça, pessoas que pedem, Senhor, que Tu destraves os negócios, os investimentos, a liberação dos recursos. Em nome de Jesus, meu Deus, entra com o Teu poder, com a Tua autoridade. Move as águas, Senhor, para que essas curas, para que essa libertação, para que a justiça
e para que a vitória, Senhor, seja concedida a todos aqueles e aquelas que clamam, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te apresentamos a igreja que clama pelo teu nome, Senhor. Fortalece o teu povo, meu Deus. Dá vitória ao teu povo. Dá ousadia ao teu povo, para que eles se tornem verdadeiramente profetas, como foi João Batista, como foi Isaías, e eles clamavam em meio a situações difíceis, onde havia perseguição, onde havia condenações, onde havia, Senhor, a pena de morte. Mas mesmo assim, eles clamaram, eles denunciaram o pecado, eles anunciaram a salvação. E eles foram mortos, foram executados, mas eles não calaram a sua boca, meu Deus. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, levanta profetas, levanta homens e mulheres, pregadores, missionários, pastores, obreiros e obreiras, meu Deus, para que possam abraçar essa causa. E a exemplo da igreja em Filipos, eles possam, Senhor, se apresentarem a Ti como aqueles que cumprem o Evangelho na sua integralidade. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa os líderes da igreja, os pastores que têm, Senhor, sob seu comando as convenções, os bispos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa os irmãos e irmãs que fazem parte do ministério leigo na igreja, mas que estão com responsabilidade de liderança, meu Deus. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, a tua igreja espalhada pelos 4 cantos do mundo. No Brasil, nós pedimos a tua bênção sobre todas as igrejas, independente da denominação. Pedimos a bênção sobre toda a liderança dessa igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te apresentamos os nossos pastores, ó Pai. Pastor Samuel Câmara, pastor Giamax de Oliveira, pastor Ricardo Albano, lá no Pantanal, pastor Jonathan Nascimento, lá no Alhado, em Duque de Caxias, pastor Jorge Militino, lá em Saracuruna, pastores, amigos, irmãos, companheiros de jugo. Meu Deus, toma estes homens e guarda-os de todo mal. Abençoa seus familiares, abençoa todo o corpo ministerial que os auxilia. Na Igreja Assembleia de Deus do Rio, nós temos, Senhor, o pastor João Neres, nosso vice-presidente, pastor Eli Marcos, pastor Jorge Gilvandro, e todos os pastores que fazem parte dessa equipe. Abençoa, meu Deus. Abençoa, meu Deus. Mantém o coração deles aquecidos e a vontade ferrenha de levar a tua obra, Senhor, de conduzir seu rebanho, de produzir frutos que permaneçam. Abençoa todos os projetos da igreja, Senhor, para que possam ser colocados em prática e os frutos brotem, Senhor, aleluia, a 30, a 60 e a 100. Em nome de Jesus, meu Deus. Te apresentamos a nossa pátria, o Brasil, Senhor. O Brasil está às margens, à beira, às vésperas de um processo eleitoral fundamental e importante para o futuro do Brasil e da América Latina, meu Deus. Clamamos a Ti, Senhor, e pedimos ao Teu Espírito Santo que trabalhe poderosamente no meio do povo brasileiro, para que o povo saiba, Senhor, a melhor forma, a melhor maneira
e qual a melhor opção para o Brasil. Aqueles que defendem a família, aqueles que acreditam em Ti, Senhor, que Te aceitam, aqueles que creem em Deus, aqueles que valorizam os valores patrióticos, aqueles que valorizam, meu Deus, a liberdade e a democracia plena, que eles possam ser usados por Ti como portadores, ó Pai, de uma mensagem também de renovação, uma mensagem de sobriedade, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Abençoa, Senhor, os poderes constituídos da nação. Abençoa, Senhor, aqueles que têm o poder, aqueles que detêm a caneta e que a assinatura pode produzir mudanças e transformações na sociedade. Em o nome de Jesus, toma o presidente da República, o vice-presidente, todos os ministros. Abençoa, Senhor, o presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, os governadores, os deputados legislativos nos estados, os vereadores, os prefeitos, ó Pai, toma sob teu cuidado, meu Deus. Abençoa todo o povo, Senhor. O povo que depende das decisões, que depende da lei que são criadas ou das leis que são criadas nessas casas, ó Pai. Para que haja bem, para que haja alegria, para que haja dignidade na vida de todos e que o povo brasileiro possa celebrar a vitória, que o povo brasileiro possa cantar o hino da vitória, em nome de Jesus, ó Pai. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces, Senhor, o que se passa pela nossa cabeça. Nós não temos, Senhor, ódio, nós não temos raiva, nós não fazemos acepção de ninguém, mas nós Te pedimos justiça, nós Te pedimos, Senhor, ordem, que haja ordem no Brasil, que o Brasil, próspero como é, a nação próspera que Tu nos deste para nascer e morar, que o Brasil possa demonstrar, através do testemunho desse povo, que realmente é uma nação abençoada por Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, fazendo a oração que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre. E todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs. Não fique com raiva porque está chovendo, não reclame do frio, mas em tudo dai graças. Até amanhã. Shalom Adonai.